Tem música que eu não canto mais. Esses dias, sem querer, os caras soltou uma das músicas que eu pedi pra não colocar mais. Eu tava lá atrás, eu vinha milhando. Para, vamos ser linchados, porra! Se liga no momento do Brasil! O quê? O momento do Brasil, o quê? Vai tomar no cu! Agora os inimigos estão levantando a mão, estão falando, não gosto de você. Falou, obrigado, irmão, por você ser sincero, cara. De você eu não vou ser apunhalado pelas costas, vou estar sempre ligeiro. As tribos se dividindo mesmo. Elas sempre existiram, né? Aí depois do governo Lula, elas apareceram, né? Colocaram a bandeira para cima. Para mim, você e o Lula, cara, vocês têm uma afinidade muito fundamental, que é... O Lula foi uma espécie... Aquele primeiro Lula, né? Foi uma espécie de voz de trovão anticordial na política brasileira. Você foi a voz de trovão anticordial na cultura brasileira. Não é só o Lula e o Racionais, e o Santos também. O Santos, o Lula e o Racionais. O Lula não ganhava, o Santos também não ganhava. Quando o Lula ganhou, o Santos ganhou, o metrô chegou no Capão e eu gravei meu disco. E era o ano que não deveria ter acabado, 2002. Esse efeito recalque está cobrando dos pretos. Efeito dessa classe dominante que o Lula temporariamente tomou o controle do game da mão. Fica de próximo aí, espera 12 anos, 16, vai. Fica de próximo, né? Você vai jogar, mas espera. Você tá com o controle na mão tem 500 anos, pô. Egoísta pra caralho, mano. E o que a gente está vivendo agora, essa força do movimento identitário, tudo, isso é um bando de gente que estudou por causa do Lula. Não vamos nem perder o fio das ideias. Não só do governo Lula. A raça negra também ela aprendeu a ter ambição. Que é uma coisa que era proibido ter ambição. Você passa numa quebrada, você vê lá o cara, pô, começa a ver esses caras tudo dando risada, feliz, com pouca coisa. Não é pouca coisa, ele tá cheio de plano, mano. Por isso você tá cheio de plano. Quando os caras tiram o plano da gente, negão, tira a vontade de viver, ali você matou o preto. Então, dentro do nosso movimento também tem esse cara, pô, o cara é contra a cota, negão, contra a cota. Falou, mano, um cara inteligente tem direito de não querer. E tem os motivos de não querer, né, parça? E tem uns mano que tem motivo de querer. Não, negão, eu tô precisando, eu vou pegar essa cota aí. Tô nem vendo se eu sou verde. Eu vou pegar essa. É isso. Esse negócio de cor é uma coisa muito mais preocupada do branco do que do preto. O negro não é preocupado nós de cor. Nós não se une por cor. Já se ligou? Fala, pô, o preto não se une, não é, porque cor é pouco para se unir. Precisa de mais. Eu vejo os negros mais procurando a modernidade e o futuro do que coisas ligadas à raiz, mano. Porque a raiz já está impressa no cabelo, na foto do vô, nas histórias que ouviu. Então, o que passou, passou, mano. Já o negro está se negando a isso. Não é ele que está se negando. O mundo está se mudando. E as culturas se procurando. O conceito de lugar de fala, ele é como uma moeda. Ele tem duas faces, né? Na primeira face, ele vai dizer de maneira correta e urgente que a vivência concreta de indivíduos pertencentes a grupos subalternizados dá acesso a uma dimensão dos conflitos sociais que a abordagem teórica feita por pessoas sem essa vivência concreta não é capaz de alcançar. O que já está acontecendo. Não dá mais para ninguém discutir seriamente o Brasil sem levar em conta as formulações dos vários feminismos, do movimento negro, das pessoas trans, que estão chegando também cada vez mais, né? No outro lado da moeda, o conceito de lugar de fala, ele pode ser mobilizado para desqualificar previamente, de saída, qualquer intervenção no debate público sobre problemas sociais que envolvem grupos subalternizados, intervenções feitas por pessoas que não pertencem a esses grupos, com a premissa de que essas pessoas que não pertencem a esses grupos, elas necessariamente reproduziriam os interesses da sua estrutura de origem. Então, eu, como um homem branco, se eu for falar sobre algum tema relacionado ao feminismo, eu necessariamente vou defender os interesses do homem branco. Vai contra o próprio princípio do que é a vida moral. A vida moral de um sujeito, ela se situa precisamente lá onde ele transcende o seu interesse particular. Se você acredita
que um indivíduo só pode defender os interesses da sua estrutura de origem, o que você está fazendo é simplesmente anulando a dimensão da solidariedade na experiência política social. Tendo dito isso, é importante dizer também que há uma certa dimensão irredutível de fato assim, na experiência de alguém. Eu, como homem branco, eu jamais vou ser capaz de encarnar a dor de uma pessoa negra. Eu não conheço aquela experiência, tem um limite à minha fala. E é justamente por isso que é preciso que as pessoas que têm esse alcance protagonizem também o debate. No limite, eu acho que debate público tem que ser amplo e irrestrito, mas ao mesmo tempo não cair numa esparrela harmônica que pretenda que todo mundo é igual, porque não é. Essa ideia do branco protestar, ela é vanguarda. Porque tem uma tendência de todo mundo achar que só a vítima pode reclamar, né? Então, veja bem o que aconteceu. Está dentro desse contexto. Uma mulher no banco, ela falou, pô, meu filho te adora e tal, e pá, mas eu tô com um problema com ele, ele tá umas ideias malucas e tal. Quantos anos ele tem? 17. Mas qual que é o problema dele? Ah, ele canta rap, sabe? Mas ele tá muito revoltado, ele briga com as pessoas, ele não pode ver qualquer coisa de racismo que ele vai em cima. Aí ela tinha a pele clara, eu falei, que cor que é seu filho? Ele é branco. Eu falei, porra, é mesmo? Pô, seu filho é brilhante, mano. Você devia ter orgulho do seu filho, cara. Você tem um filho branco que luta contra o racismo, você tá com vergonha dele. Você tá reclamando de um cara brilhante pra mim, meu. Dá meu telefone pra ele aí, ó. Ela é mesmo. Eu falei, pô, você tem que entender, mano. Moleque é brilhante, moleque é branco, pula na frente de um preto quando vem injustiça. Você tá achando que ele é estranho? É você que é estranho, mano. Eu acho que a sociedade brasileira ela está passando por uma transformação profunda, uma passagem da cordialidade ao confronto. Em meio a um processo que é fundamentalmente justo, há determinados traços que, a meu ver, são preocupantes e que exigem um debate público mais amplo. Um desses traços é o que eu chamo de convocações totalizantes de parte do discurso dos movimentos ditos identitários, que se traduzem em premissas do tipo a vítima tem sempre razão, deve-se ter sororidade incondicional. Tudo isso é muito positivo, mas tem um efeito colateral perigoso nessas identificações. Você passa a não aceitar que nada possa furar esses mecanismos de identificação. Então, esses discursos eles começam a se blindar e não aceitar nenhum tipo de dissenso. A condição de vítima estrutural não implica necessariamente que se esteja com razão em qualquer caso particular. Justiça sempre exige uma tensão, uma articulação entre o universal, que é o campo do direito, o campo das leis, e o particular, que é a análise do caso concreto. A gente possa abrir mão dessas premissas totalizantes. Eu, como um cara, filho de preto e branco, eu já me vi dos dois lados, às vezes colocado à força de um lado ou do outro. Teve cara que falava, o Brau é branco. Falei, baseado no quê? Falei, sua cor, seu nariz. Falei, não, mas tudo bem. Eu vou ter que deixar meu cabelo crescer, cara, pra você ver minha raça, ver meus bagulhos. Vou te mostrar outras coisas, não sei o que você quer ver. Não é possível. Olha pra mim, cara, você é daltônico, malandro. Você não tá vendo? Ou você não quer ver, você quer me diminuir, você quer me desempoderar? Que aí tem o outro lado, quer desempoderar o cara. O cara é mulato, tá com discurso de negão, eu vou derrubar ele. O negócio é esse de mulato querer ser preto. No Brasil, mulato sempre quis ser uma outra coisa, né? O mulato foi marginalizado também. Tem um filósofo negro norte-americano que publicou um livro importante nos anos 90 chamado Race Matters, que é o Cornel West. Cornel West abre o livro falando, no momento em que eu estou aqui escrevendo, o hip hop está explodindo nos Estados Unidos e no mundo, e os seus protagonistas estão, na sua quase totalidade, encarcerados. É justamente isso que designa o conceito de apropriação cultural. Ele trata não de pureza cultural, ele trata de uma dinâmica de desigualdades. Povos e culturas subalternizadas, que têm uma larga contribuição na criação de determinados bens culturais, são expropriados da capitalização desses bens, tanto do ponto de vista de prestígio, quanto do ponto de vista propriamente financeiro,
que é identificado pelo conceito de apropriação cultural. O conceito de apropriação cultural é pertinente. Como é que você transforma a pertinência desse conceito em ações políticas que possam corrigir essa dinâmica de desigualdade cultural? No caso do turbante, na minha opinião, essa tradução é problemática, porque toda cultura é forte na medida em que as suas produções culturais circulam livremente. É assim que as culturas andam. A pertinência do conceito de apropriação cultural que embasou o caso, ela tem uma certa dificuldade em se traduzir numa estratégia política verossímil e consequente. Verossímil porque é inverossímil pedir às pessoas da sociedade que deixem de usar determinados signos que pertencem a outras culturas que não a sua. Então, como é que você endereça essa dinâmica de desigualdade? Eu acho que você tem que tentar endereçar em nível estrutural. Por exemplo, teve uma marca do Rio de Janeiro que lançou uma coleção onde tinha turbantes e o lançamento da coleção foi só com modelos brancas. Aí errou. Esse lance de apropriação cultural, ele no Brasil, é o seguinte, um precisa do outro o tempo todo. Então o que acontece? O branco ele se apodera de coisa do negro desde que o negro pôs o pé aqui. E, na medida do possível, a gente se apodera das coisas deles também. Ponto. Colocamos piano no samba e vamos ficar ricos tocando piano com batucada. Assim, tem coisas que eles estão gostando. Ele quer usar turbante, pô, turbante. Tem que ser aquele barato do Silvio Santos. Quer trocar um turbante por um carro 0 km? Sim! Prefiro o carro, mano. Fica com o turbante, loura. Vai, ó. Da hora seu turbante. Se a troca fosse justa assim, tava bom, mas não é assim, né? Meu? Então, não é que o branco quer tomar a nossa identidade através de um turbante. O turbante é um símbolo, né? De tudo que já é tomado no dia, mais o turbante, né, mano? Então, você vai ver gente negra reclamando. Claro, tem que reclamar. A camisa do Racionais está indo para onde? Para rave? Não. Depois do susto, depois da tempestade, vivemos tudo em incompatibilidades. Relembro muito nossos filhos no playground. Nós dois, tão bom. Amor distante. Você me deu uma segunda vida. Motivo pra viver, pra continuar. Fez meu coração bater fora de mim. Me desarmou e me amou. Eu não quero ficar me explicando pra você. Eu tô cansado. Quando o mundo era quase meu, eu tinha planos, tinha sede. Eu vivi completamente seu.